Olá, meu aluno de matemática, vamos dar prosseguimento à AP na sexta questão que você tem aí. A questão é a seguinte: verifique as sequências a seguir. Tem várias sequências. Qual delas representa uma progressão aritmética? É semelhante à questão anterior, número 5. Você vai pegar o segundo termo menos o primeiro termo e ele tem que dar sempre uma constante que a gente chama de razão. Vou pegar o exemplo da primeira, da letra 1, né? Se você pegar 50% menos 25%, ela vai dar exatamente 25. Se você pegar agora 75 menos 50, você vai ter 25% também. Se você tiver agora 100 menos 75, novamente vai dar 25. E por último, 125 menos 100 também vai dar 25. Isso prova que todas têm a mesma razão. Esta é uma resposta que você pode considerar como um PA. Mas não tem somente essa não. Tem outras. É isso que você tem que fazer em todas elas e verificar qual delas é a razão. Também é bem simples essa. Na número 7, você tem 4 figuras. A primeira está dividida em 3 partes. A segunda está dividida em quantas partes? É só contar. E a terceira também é só contar. Mas você nota que isso daqui está se tornando uma sequência. A primeira figura são 3 partes. A segunda figura, só contar. A terceira e a quarta. Ele quer saber quantas partes tem a última figura. Note que isso aqui é uma sequência. E a razão também é de você considerar em quantas partes está dividida a quarta figura. É uma progressão. Aí você só tem que saber se é uma progressão aritmética ou geométrica. Isso você vai notar, se ela for aritmética, uma PA, então você vai ter a segunda menos a primeira, vai dar uma razão. Se você tiver uma progressão geométrica, que é uma PG, a segunda dividido pela primeira vai dar uma razão, que a gente vai chamar de Q, mas o nome é razão também. Isso você faz para todos os valores que você tem. E aí você sabe se é PA ou PG. Muito bem. Continuando a nossa oitava. Supondo que a sequência numérica dado aí continue no mesmo padrão, ela se refere a. Aí ela quer saber se é uma PA ou uma PG. Então, você faz essa mesma conta. Pega o primeiro, ou melhor, o segundo, menos o primeiro e vê se dá uma constante. Depois pega a primeira, divide pela segunda e vê se dá uma constante. Se der uma constante nessa, é uma PA. Se for nessa, é uma PG. Então você teria que pegar nessa oitava e fazer essa relação. Pega o primeiro, 81, menos 243. E vê se vai dar uma constante. Ou então, pega o primeiro, melhor, o segundo, e divide pelo primeiro. Bom, subtrair é fácil. E agora, como que você tem que fazer? Você tem que simplificar essa equação aqui, fazendo com que ela seja reduzida ao menor termo possível. Você pode dividir as duas por 3. Divide por 3 e por 3. 81 dividido por 3 é 27. 243 dividido por 3 é 81. Ora, são números bem semelhantes aos anteriores. Divide por 3 por 3. 27 por 3 dá 9. 81 por 3 já fizemos aqui, deu 27. Ora, está ficando fácil, né?
Agora divide novamente por 3 e por 3. Você vai ter 9 dividido por 3 é 3, 27 por 3, já fizemos, deu 9. Divide por 3, por 3. 3 por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Ora, chegamos a uma razão. Então você aí já obteve a razão e sabe que isso daqui não é uma PA, é uma PG. Portanto, você vai poder então agora procurar nas respostas qual é, se é PA ou PG, e qual é a razão para ela. Na próxima, 9. Num certo telhado, as telhas dispõem-se de modo que cada fileira tem 2 telhas a mais que a anterior. Quantas fileiras serão necessárias para fazer o telhado se a primeira possui 4 telhas e a última 38? Começa a pensar nisso. 4 telhas. Desenha, faz um desenho para você se organizar. Na próxima, são 2 a mais que a anterior. Então você vai ter 6 telhas. E assim sucessivamente até a última, que ela vai ter 38 telhas. Então nessa primeira teríamos 4, na segunda 6 e na última aqui teríamos 38. Não precisa nem desenhar, que seria muito extenso. Portanto, você teve na primeira fileira 4, na segunda fileira 6 e na enésima fileira, que é isso que ele está perguntando, qual é a enésima fileira? Quantas fileiras serão necessárias para fazer o telhado, se a primeira tem 4 e a última tem 38? Vamos pensar o seguinte, isso daqui, você está notando que da primeira para a segunda, está somando mais 2. Porque ele já disse que aumenta mais 2. 4 aumenta mais 2. Se está aumentando mais, é uma PA. Se é uma PA, você tem que trabalhar com a equação da PA. Você tem AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa é a fórmula geral da PA. O AN é o quanto você quer que tenha na última fileira. Ele já deu, tem que ter 38. No A1 é quantas você começou o telhado. No caso, você começou com 4. O N é exatamente o número de sequências que você vai ter. É esse N aqui, que a gente não sabe ainda. Essa é a pergunta. E por último, a razão. A razão é quantas telhas estão sendo somadas a cada linha. No nosso caso, 2. Aí você tem uma fórmula para a gente calcular agora, baseado nessa equação. Se você calcular, você vai fazer o 2 que multiplica o que está dentro do parênteses. Você tem que tirar esse número do parênteses. Você não tem o número n. E o número menos 1 só pode ser subtraído se você souber ele. Então você vai ter 38, 4 mais 2 vezes n, 2n, 2 vezes menos 1, menos 2. Agora vamos fazer o seguinte, vamos passar os números de um lado e o n do outro, com o 2. Então esse 4 passa para cá, esse 2 passa para cá. Ao passar, troca o sinal. 38 menos 4 mais 2 igual a 2n. 38 tira 4 mais 2, o que der é 2n. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então você vai ter que somar isso e depois dividir por 2. Essa vai ser a resposta que você vai obter numa das sequências, numa das respostas que você tem aí. A número 10, assim que Margarete soube que tinha uma nova notícia, 13h, ela contou para 4 amigas. É o tipo de pirâmide que a gente